Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. E nesse mês, iremos falar sobre aquelas vezes em que algum time menor surpreende e é campeão de um grande torneio. Torneio esse que seu rival, um time gigante e tradicional, luta tanto para conquistar e não o consegue. E por incrível que pareça, o futebol tá cheio disso. Equipes pequenas que em um bom campeonato ou geração fazem história e conquistam troféus difíceis, que alguns grandes passam anos e anos tentando ganhar, mas sempre batem na trave. Na temporada de 2003, o Cienciano iniciou sua campanha nas competições como sempre, como um time pequeno da cidade de Cusco. Vale a pena citar que seu estádio ficava a 3.350 metros de altitude. E guardem bem esse detalhe, vai ser muito importante para a continuação do vídeo. Bem, como dito anteriormente, era um time pequeno, que pela sua surpreendente terceira colocação no Campeonato Peruano de 2002, conseguiu vaga na Copa Sul-Americana de 2003, que ainda estava em sua segunda edição. As expectativas do clube cusquenho eram extremamente baixas. Não se esperava muito de um clube peruano sem muita tradição, em uma competição com equipes como Santos, São Paulo, River Plate, Boca Juniors, entre outras. Na primeira fase, enfrentou um de seus rivais locais, o Alianza Lima, time de grande tradição no Peru. Possui nada menos do que 23 campeonatos peruanos, mas o time do Cienciano não tremeu e se classificou para a próxima fase com 2-0 no agregado. Na fase seguinte, enfrentava a Universidade Católica do Chile. No jogo de ida, foi decisivo o fator altitude. Lembram que eu disse que a casa do Cienciano ficava a nada mais do que 3.350 metros de altitude? Então, a equipe da Católica sentiu muito a diferença que, para quem não sabe, jogar em alta altitude faz com que a bola ganhe mais velocidade, faz também com que a bola se mantenha em alta velocidade por mais tempo, além de uma grande diferença na curva que ela faz. No nosso organismo, faz com que menos oxigênio chegue aos pulmões, causando os mais diversos efeitos, como sonolência, dor muscular, fadiga muscular e mental, náuseas, entre outros. Os times acostumados a jogar em altas altitudes, como o Cienciano, têm imensa vantagem sobre os visitantes, e esse fator foi determinante durante essa partida de ida, onde o Cienciano venceu por 4-0. Resultado esse que permitiu que eles sejam derrotados na volta por 3-1 e mesmo assim se classificassem. Como uma enorme surpresa, o time peruano chegava nas quartas de finais, enfrentaria um bom time do Santos, que era o atual campeão do Campeonato Brasileiro, e mais uma vez surpreendeu. Com um empate na Vila e uma vitória por 2-1 na altitude, o time do Cienciano ia para a semifinal, onde derrotou o gigante Atlético Nacional da Colômbia, chegando na final contra o River Plate. E para a surpresa de todos, ele foi campeão. Com 4-3 no agregado, o Cienciano se tornou campeão da Sul-Americana. E com isso, ele é, até hoje, o único time peruano a ter um título internacional. E para piorar a situação, ele jamais foi campeão de um campeonato peruano. Isso mesmo, enquanto o Universitário com 26 peruanos, o Alianza Lima com 23 e o Sporting Cristal com 19 não possuem sequer um título internacional, o Cienciano, que tem um total de 0 peruanos, possui não só um, como 2 campeonatos internacionais. Como já dito, ele foi campeão da Sul-Americana de 2003. E com isso, ele recebeu a oportunidade de jogar a Recopa contra o campeão da Libertadores, ou seja, o Boca Juniors. E adivinha, deu Cienciano. E dessa vez, o Boca não podia nem usar a desculpa da altitude, pois o jogo foi lá nos Estados Unidos, e o Cienciano derrotou mais um gigante, o Boca Juniors, nos pênaltis depois de um empate em 1-1 nos 90 minutos. Essa história do Cienciano deve ter inspirado e muito um time médio barra pequeno na Colômbia, o Once Caldas, que na época tinha acabado de conquistar o seu segundo campeonato colombiano, nada perto dos maiores campeões de seu país. Por exemplo, o Atlético Nacional com 16 conquistas, o Millonarios com 15 conquistas e o América de Cali com 14. Mas era assim que ele ia jogar a maior competição da América do Sul.
e pela segunda vez em toda a sua história. Ou seja, era iniciante até em participações. Caiu em um grupo bem mais ou menos e passou para a segunda fase em primeiro. Nas oitavas, derrotou o Barcelona de Guayaquil e a partir dali era uma surpresa atrás da outra. Venceu o Santos, que viria a ser campeão brasileiro ainda naquele ano. Nas semis, derrotou o São Paulo, que no ano seguinte seria simplesmente o campeão do mundo, até na final ganhar simplesmente do Boca Juniors, que nos últimos 4 anos tinha vencido 3 Libertadores e 2 Mundiais, em 2000 e em 2003. Na final, com 2 empates, o título seria decidido nos pênaltis. Disputa essa que vai ficar na história, pois os 4 batedores do Boca perderam, e o Once Caldas venceu por 2-0 nos pênaltis. Isso mesmo, dos 8 batedores, apenas 2 marcaram em uma final de Libertadores. Acho que nem se os jogadores do Boca quisessem perder tanto pênalti, eles perderiam. Mas enfim, o Once Caldas ficou com o título antes mesmo de muitas outras equipes muito mais tradicionais do que ele na própria Colômbia, como Millonarios, América de Cali, Deportivo Cali, Santa Fé e Atlético Júnior. Apenas o Atlético Nacional e o Once Caldas possuem Libertadores na Colômbia. E agora, para você que pensa que esse tipo de coisa só acontece lá fora, vamos falar do nosso Brasil, que nesse mesmo ano de 2004 teve um campeão meio diferente na Copa do Brasil. O Santo André passou por Novo Horizonte, Atlético Mineiro, Guarani, Palmeiras e 15 de novembro, chegando na finalíssima contra o Flamengo. E o que aconteceu na final já foi dito em diversos outros vídeos aqui no canal, mas vale a pena continuar falando, pois o minúsculo Santo André, depois de um empate em 2-2 no jogo de ida, com o seu mando, foi até o Maracanã e derrotou o Flamengo por 2-0, levantando o troféu da Copa do Brasil. E logo no ano seguinte, em 2005, o Paulista de Jundiaí, com certeza inspirado pela jornada do Santo André no ano passado, fez uma campanha histórica, que novamente já foi dita em diversos vídeos do canal. Mas esse feito tem que ser relembrado, pois o Paulista passou apenas por times que disputavam a elite do futebol brasileiro, enquanto ele mesmo estava na Série B. Passou por Juventude, Botafogo, Internacional, Figueirense e Cruzeiro, até na final enfrentar o Fluminense, e ele venceu, sendo o campeão da Copa do Brasil. Mas afinal, levando em consideração o tema do vídeo, por que eu estou falando dessas campanhas? Porque um time gigante do próprio estado de São Paulo, apesar de ter 3 mundiais, 3 Libertadores, 6 brasileiros e ser campeão de praticamente tudo, não tem a tal Copa do Brasil. Para se ver a diferença entre esses times, o Paulista de Jundiaí sequer jogou a primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Ele jamais subiu da Série B para a Série A. O Santo André, por sua vez, jogou apenas 2 vezes a Série A. Já o São Paulo tem 52 participações na Série A e jamais foi rebaixado para a Série B. Falando agora de outro time menor com troféu de peso que seu rival gigante não tem, ou melhor, não tinha até esses anos, é o Argentinos Juniors, que no ano de 1985 jogavam pela primeira vez a Copa Libertadores. E logo de cara já chegaram na final contra o América de Cali, da Colômbia, que como todo mundo sabe, tem 4 vices e 0 títulos. Então, obviamente, o título ficou com os argentinos, que apesar de até hoje só terem conquistado o campeonato argentino 3 vezes, ostentavam seu título para um rival, conhecido como Clube Atlético Sem Libertadores, quer dizer, São Lourenço de Almagro, o time do Papa, como também é conhecido por aí. Enquanto eles tinham 15 campeonatos argentinos, muita coisa perto dos míseros 3 do Argentinos Juniors, em compensação não tinham uma Libertadores sequer. Sofreu muito bullying dos outros grandes da Argentina, colecionadores natos de Libertadores. Mas infelizmente para uns e felizmente para outros, em 2014 ele foi campeão da Copa Libertadores da América pela primeira vez. Teve a sorte, é claro, de enfrentar nas semis e na final os 2 times mais ridículos da história da Libertadores, Bolívar e Nacional do Paraguai. Só a bênção divina explica o fato do Nacional do Paraguai chegar numa final de Libertadores. Aliás, esse fato inaugura uma nova ala desse vídeo. Vamos agora citar algumas vezes em que um time pequeno quase ganhou um torneio mais importante que um grande muito busca. O Nacional do Paraguai, no ano de 2014, como já dito anteriormente, foi vice-campeão.
Se ele fosse campeão da Libertadores, seria campeão antes mesmo do Cerro Porteño e do Libertad, times que têm muito mais campeonatos nacionais do que o próprio Nacional. Até o Guarani do Paraguai tem mais títulos paraguaios do que o Nacional, então não é nada demais. No ano de 2002, o São Caetano ficou no quase, e por muito pouco não foi campeão da Libertadores daquele ano. Se ele fosse, seria campeão da Libertadores antes mesmo do Corinthians. O Corinthians que demorou muito para ganhar sua Libertadores, só em 2012, mas em compensação quando ganhou foi logo invicto. Mas eu aposto que a frase mais dita seria: até o São Caetano tem Libertadores e o Corinthians não. Esses dois quases têm algo muito legal em comum. A surpresa foi tanta que eles acabaram ficando como simpáticos, e na final de seus campeonatos tinha mais torcida de outros times torcendo por eles do que sua própria torcida.